Seja bem-vindo ao 5º episódio do nosso podcast Campo Legal. Olá, muito obrigado pela sua audiência, você que nos assiste do YouTube, nos ouve do Spotify. Quero combinar contigo aquele ritual padrão. Serve aquele café, se não for depois das 18. Se for depois das 18, uma broinha leve, um leitinho, porque logo mais você vai descansar, não é mesmo? Pessoal, um episódio muito especial. Nós estamos aqui recebendo hoje, junto com o time do Ribeiro Andrade Souza Júnior, que estão aqui, né? Essa tropa para nós conversarmos com o grande Everton Lima. Everton, que é um life planner, que é uma palavra chique para corretor de seguro, não é mesmo, Everton? Um cara que tem levado para o campo também, assim, segurança, tem levado para o campo planejamento, tem levado para o campo proteção de legado. Muita coisa legal para nós conversarmos aqui hoje. Everton, tá contigo a palavra, se apresenta aí para nossa audiência e fala um pouquinho aí de quem é você. Júlio, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Depois de tanto tempo a gente tentando marcar, né? É verdade. Meu nome é Everton, eu tenho 41 anos, né? Tenho aí praticamente 4 anos aí de estrada aí de Prudential, né? E esse nome chique de Life Planner realmente tem um significado muito importante que eu trago sempre comigo, que é realmente um consultor de vida. Que legal. Onde a gente atua com um trabalho sempre muito diferenciado, né? Uhum. De acompanhamento do nosso cliente por toda a vida, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho como é que eu venho atuando já há algum tempo, né? Espero e acredito que eu tenho muitos clientes que devem estar vendo esse podcast aí, principalmente o norte do Espírito Santo. Legal. E vamos falar um pouquinho sobre hoje planejamento sucessório, como que a ferramenta hoje de seguro de vida pode se encaixar aí e ajudar o produtor a se planejar melhor esse processo de sucessão. Perfeito, vai ser muito bom conversar contigo. Temos também aqui hoje o André, que é sócio aqui do escritório. Walter, sejam bem-vindos aí também hoje. O André, Walter, dá uma alô inicial aí. Estamos aí. Fiquei espantado com a sua idade, que você não aparenta essa idade não, cara. Não. Obrigado. Não, mas ele é consultor de vida, né? Consultor de vida. Tem vida aí esbanjando. Tem vida esbanjando. Demais. Obrigado. Vamos lá. Vai receber aqui. Vai ser legal hoje. Muito bom. Obrigado, pessoal. Pessoal, também aqui, antes de nós iniciarmos esse bate-papo com o Everton, que vai ser muito proveitoso, você fique conosco que vai valer muito a pena. Esse cara aqui é uma enciclopédia de planejamento sucessório, tá bem? Antes, no entanto, de nós seguirmos, Everton, com bate-papo, eu quero dizer para você que nos assiste, que nos ouve, que o nosso podcast, ele recebe o patrocínio da Ribeiro Andrade Souza Júnior, um escritório de advocacia que atua exclusivamente em favor do agronegócio e focado em você, produtor rural, tá? Focado aí em consecução de segurança, né? Obter segurança, diminuição de custo e aumento de receita. Nós também somos patrocinados, Everton, pela Life Brand, que é uma agência de marketing que vai atuar em toda a cadeia de construção de marca, desde a identidade visual até o posicionamento de marca, algo que para você, produtor rural, também é de grande valia. Tá? Então fica aí, nós vamos deixar também o link aí da Life Brand e para o escritório ao final aqui do episódio. Bom, Everton, vamos lá. Antes de nós falarmos aí um pouco da Prudential, eu queria entender um pouco da trajetória de vida do Everton. Quem é o Everton e qual foi a trajetória dele até chegar na Prudential? O que é a Prudential e como que você se encaixa, como que ela chega na sua vida? Muito bem, Júlio. Eu sou gaúcho, né? Nascido numa cidadezinha lá no Rio Grande do Sul de aproximadamente 60 mil habitantes, chamada Carazinho, né? Região mais norte do Rio Grande do Sul, né? É uma região que tem uma vocação muito grande, principalmente para a soja e para o trigo, né? Devido ao clima do frio, o trigo ele é muito forte na região, né? E iniciei minha trajetória lá, na cidade lá, e depois eu acabei indo para a área metalmecânica, né? Fui para Caxias do Sul, que é um dos maiores produtores de vinho e de uva no Brasil, né? Uma cidade muito turística, próximo de Gramado. Em Caxias do Sul, eu adentrei numa multinacional brasileira, que é a Marco Polo, né? Uma multinacional de ônibus. Fiquei durante 5 anos trabalhando lá e depois surgiu um convite para eu vir ao Espírito Santo para atuar na área comercial, fazer uma expansão. Antes mesmo da Marco Polo se instalar em São Mateus, né? Já está cerca, eu acho, em torno aí de quase 10 anos que ela está instalada hoje numa base em São Mateus. É legal. Mas eu já fiz a abertura como diz na área comercial, na abertura da picada lá, né? E aí galguei depois para essa área comercial também numa empresa que é muito conhecida a nível nacional, que é a Localiza. Né?
Fiquei na Localiza durante praticamente 4 anos, na área comercial. Fui o gerente de contas durante muito tempo aqui, o único gerente de contas que atuou no Espírito Santo. Ganhei algumas premiações internacionais pela Localiza. É uma empresa que eu tenho uma gratidão enorme, foi uma grande escola para mim, principalmente na questão de atendimento ao cliente. Né? A Localiza preza muito por isso. Legal demais. E depois eu galguei para a área de software, né? Cara, que trajetória. Que trajetória. Rapaz. E aí eu comecei a adentrar um pouco nesse segmento do agro, porque eu atuei na Sankhya, que é hoje uma das maiores empresas de software do Brasil. Isso. E eles estão entrando bem no agro mesmo. Exato, né? E na Sankhya eu também cheguei a fazer parte da área de gestão, né? Principalmente, eu fiquei fazendo a expansão para a empresa na região Nordeste, morei em Salvador durante muito tempo. Né? E depois atuando também com uma parte de care account da empresa, aonde eu tive acesso realmente às grandes contas da empresa e aonde muitas dessas empresas eram no segmento de agronegócio. E principalmente ali que eu comecei a conhecer um pouco mais desse segmento, né? E principalmente do café. Né? A Sankhya, ela tem grandes produtores e grandes empresas de café. Eu acho que as principais, inclusive, do Espírito Santo, que fazem hoje a questão de beneficiamento de café, exportam café hoje no Espírito Santo, são clientes dela. Então, me adentrei muito nesse segmento e acabei conhecendo bem a fundo realmente a realidade do produtor, desde o momento em que ele está lá na plantação até o momento que ele exporta e ele manda esse produto para fora, né? Passando por toda a parte do processo de beneficiamento e entrega do produto ao cliente final. E aí, o que me fez assim, você deve estar pensando, o que fez o Everton ir para a área de seguros, né? A gente chama aquele velho sonho que todo mundo tem, né? Que é o sonho de empreender. Legal. Que é o sonho de você querer viver o seu sonho, né? Deixar de viver o sonho de outros, né? E aí, a Prudential é uma empresa, para quem não conhece, falando um pouco, né? Uma empresa que é onde eu já era cliente, pessoa física, né? Você tinha um seguro de vida com a Prudential já? Exato. Eu fiz uma transição dentro da Sankhya, bem interessante, que eu passei da CLT para o PJ. Quando eu cheguei no PJ, eu pensei, cara, eu não posso ficar dependente do INSS caso aconteça algum imprevisto comigo. Cara, ninguém deveria ficar. Você já estava pensando no planejamento sucessório, então? Primeiramente era me proteger, né? Você estava pensando mais o quê? Em algum tipo de acidente, algum tipo de invalidez? Você estava como PJ, se tivesse algum tipo de incapacidade? Exato, né? Principalmente proteção de renda, né? Porque hoje, independente da renda que você tem, o INSS ele te limita, né? Sim. E o padrão de vida que eu levava, ele não condizia justamente com o valor que o INSS iria me pagar, né? Então, eu resolvi procurar uma empresa aí, foi através de um amigo meu que me indicou um life planner. E eu conheci a Prudential através como cliente, né? Que legal. E realmente ali foi uma química interessante. Eu gostei muito de como que a empresa, como que foi feito todo esse processo comercial, de ter realmente um consultor, de ter alguém que está fazendo esse acompanhamento, né? Então, me venderam muito bem isso. E durante algum tempo, né, eu permaneci na Sankhya, depois que eu virei cliente da Prudential, que eu virei uma pessoa jurídica, né? E aí apareceu uma oportunidade que a Prudential estava em franca expansão hoje no Brasil e principalmente aqui no Espírito Santo, né? Estava abrindo uma sede nova no Espírito Santo, né? Tinha uma previsão de abrir esse escritório. E aí eu fui convidado através do Vitor Scocati, que é um cara muito bem conhecido aqui no estado do Espírito Santo, está sempre no meio empresarial, para atuar juntamente como franqueado da Prudential, né? Eu adquiri uma franquia e realmente empreender com essa franquia. Que legal. Né? E aí eu resolvi viver esse sonho, né? De empreender, gostei da empresa, realmente vi a oportunidade. Era uma coisa que dependia muito mais de mim, realmente, de que terceiros. Avaliei o plano de negócios, né? E realmente resolvi encarar a bronca, né? E graças a Deus, só tenho que agradecer, eu já venho numa crescente aí desde que eu entrei na empresa em torno de 3 anos. Já recebi algumas premiações aqui em Vitória, aqui no estado e também fora do país, né? E há cerca de mais ou menos aí em torno de 1 ano e meio, eu resolvi visitar esses clientes que eu tinha já aberto na parte de software. Que eram do agro. Que eram do agronegócio, né? Aham. Condizeu muito também com a questão da família da minha esposa, serem produtores de café, então eles me abriram um mercado também muito interessante, principalmente na região norte do estado, né? E a gente vem trazendo já cerca de um pouco mais aí de quase aí em 2 anos já trabalhando nesse segmento do negócio, focado justamente como a ferramenta do seguro de vida como uma ferramenta complementar no planejamento financeiro.
Porque quando a gente fala sobre planejamento sucessório financeiro, você tem hoje várias estratégias e várias ferramentas, né? Verdade. Então, eu sempre falo, muitas vezes, quando eu sento com algum produtor, quando eu sento com algum até mesmo com um advogado, né? Que muitas vezes fala assim, o meu cliente ou o produtor fala, eu já estou montando uma holding. Né? Que é o que a gente mais escuta falar hoje dentro do segmento. É porque isso acabou, o Everton, assim, são as ondas, né? E quando a onda passa, você tem os surfistas, né? Na onda, né? Então, assim, o planejamento sucessório, ele acabou surgindo como um assunto meio que atrelado à constituição de holding. E aí, assim, para o surfista, holding e planejamento é a mesma coisa. A gente sabe que não é. Planejamento sucessório... É uma das estratégias, né? A holding é uma das estratégias para você fazer possíveis, né? E nem sempre é melhor, né? E nem sempre é melhor. Por exemplo, uma coisa que nós estávamos conversando outro dia com um colega advogado, que aconteceu de um cliente constituir uma holding, né? Sobre a pretensão de ter ali um planejamento sucessório. Só que ele não sabia dos encargos, né, que você tem, porque a holding é uma empresa que você está constituindo. Então ele não sabia dos encargos que vinham a reboque de você constituir uma holding, né? Então encargos fiscais, a responsabilidade, algumas obrigações acessórias, né? E a pessoa ficou muito satisfeita. Falou, não, eu não sabia que essa responsabilidade, essa aqui é o único jeito de fazer. Esse monte de responsabilidade aqui está me trazendo custo, eu tenho que pagar algo no contador, eu tenho que obrigações... encargos fiscais, peraí, eu não queria isso. Então, quando você tem um conhecimento com um nível talvez ali mais superficial, eu tô falando do direito, tá? Porque a gente vai chegar aqui no seguro de vida, que para mim é um dos pilares do planejamento bem feito. Mas sob o ponto de vista do direito, né, assim, você trabalhar com a holding, é claro que ela tem o seu lugar, a holding é muito utilizado sim para planejamento sucessório, só que não é para todo caso. E existem muitas outras ferramentas de planejamento sucessório. No final do dia, né, Walter, o planejamento sucessório, assim, Everton, né, na perspectiva do direito, tá? O que ele precisa garantir para a parte, para o cliente, no nosso caso, para o produtor rural? Ele tem que garantir, primeiro, a liquidez imediata. Liquidez imediata. Quando vem um evento morte, o produtor, né, aquele que é o autor daquele patrimônio todo, a família precisa estar pronta para conseguir administrar esse momento. Esse é o primeiro ponto. Ela tem que ter. O que é liquidez imediata? Liquidez imediata tem que ter dinheiro para esse momento. O segundo ponto, esse é o primeiro, tem que ter dinheiro. Né? O autor ali, o patriarca, né, o pai ou a mãe de família ali, o chefe de família morreu, a família tem que estar pronta, tem que ter dinheiro para esse momento. Então isso é liquidez imediata, é o primeiro braço de um trabalho bem feito. O segundo braço é você diminuir custos. Como que se diminui custos? Mitigar custo de transmissão, exatamente. Exatamente. E aí sim, a gente foge o tanto quanto possível de ter que cair no inventário. Que se a gente cai no inventário, a gente sabe que o custo altíssimo. É e altíssimo. só vem aumentando, né? Só vem aumentando. Com a reforma tributária agora, Exato. então, né? E o terceiro ponto, e esse também é um ponto de gestão muito importante, Everton, a gente trabalha muito, é diferenciar o sucessor do herdeiro. Porque no caso do agronegócio, não se trata apenas de transmitir um patrimônio. Se trata de proteger e dar continuidade, muitas vezes, a um legado. Exato. Então você tem um filho, às vezes tem mais de um filho. Você tem um filho que tem interesse de continuar no manejo, tem outro filho que vai para a cidade. Vai viver outras coisas. E tem outro que quer surfar. E tem outro que quer surfar. Então é necessário definir os papéis de cada um. Porque se deixar... A gente já conversou com muito produtor que falava assim, não, isso está resolvido. Pensava que estava resolvido. Mas na hora que a coisa vem... Aí você vai descobrir que as expectativas de cada um são diferentes. São diferentes, né? É exatamente isso que eu estava falando. Quando eu chego e falo, muitas vezes, ele fala sobre a holding, eu sempre falo que o seguro de vida ele é o melhor amigo da holding. É o melhor amigo de qualquer estratégia que você queira. Justamente porque, foi isso que você falou, trazer liquidez no momento de vulnerabilidade, tanto emocional da família, quanto uma vulnerabilidade financeira. O que a gente observa dentro do segmento hoje, que eu visito muitas famílias aqui no Espírito Santo. Não só aqui também, como eu também tenho alguns clientes no Rio Grande do Sul, produtores de soja, né? E tenho alguns clientes agora que eu venho trabalhando um pouco o mercado, iniciando um trabalho em Campo Grande. Que é o quê? A família hoje, normalmente,
parte do patrimônio, a maior parte dele está no nome desse patriarca. Isso. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o que acontece. Quando acontece a falta desse patriarca, se não tiver liquidez, simplesmente aquele patrimônio ele está suscetível justamente a ficar parado. E irregular. Irregular até que se resolva os custos de transmissão, custo de inventário. Com risco de deterioração ainda, né? Exato. Dependendo do negócio do cliente, e eu já tive clientes de segmentos diversos, café, muitas vezes o cara tem um armazém, muitas vezes o cara ele tem um packing house, tem muitos aqui no norte do estado que são produtores de mamão, muitas vezes ele tem um processo produtivo, quem tem armazém, muitas vezes ele pega o café e tudo mais. Muitas vezes, dependendo como esse estoque desse terceiro está dentro do negócio dele, muitas vezes como isso está dentro da parte, dentro da empresa dele, do patrimônio dele, pode parar toda uma operação. Muitas vezes você pode até prejudicar um terceiro. Rapaz. Ô, Everton, imagina. Vamos pegar aqui. Mamão. Mamão é forte no estado, não é mesmo? Aí você pensa ali, patriarca morreu. Ó. Pra você que tá nos ouvindo, ó. Batendo na madeira, tá? Ninguém tá desejando a morte de ninguém aqui, não. Patriarca se foi. Todo mundo vai morrer. Então vai morrer em algum momento, né? Não dá pra Infelizmente. fugir desse... Fato, né? E aí, pô, você tá ali com um estoque de mamão, fruta, alta perecibilidade. E agora? Você não tem nada planejado, você não sabe quem é que vai assumir o negócio, quem é que vai dar continuidade, e aquele mamão tá perecendo, Everton. Como é que fica isso? E agora a família não tem liquidez, porque assim, beleza, tem um patrimônio gigantesco, esse patrimônio tá na terra, e precisa escoar a produção para gerar liquidez, porque depende das safras, mas você agora já não tem mais a pessoa que dominava o negócio e que sabia com quem tratar, sabia dos contratos todos, essa pessoa se foi, do dia pra noite. E a família agora que ficou não tá pronta para esse momento. E aí, Everton? Exatamente isso. Esse é realmente a dor que a gente vê dentro, e muitas vezes as próprias famílias, eles não sabem disso, não tem essa informação. Cabe a nós aqui, especialistas nisso, realmente levar isso até as pessoas, né? E aí, por isso que quando eu sento com o cliente, eu avalio, eu entendo muito do negócio dele. Desde o momento, realmente, se o negócio dele está voltado mais para o campo, realmente, se o negócio dele está voltado mais para uma distribuição. Porque daí, do momento que eu entendo essa operação, eu consigo entender quais são os riscos que ele está correndo. Que né? legal, que legal. E dessa forma a gente consegue fazer um diagnóstico. Por isso que até o nosso processo comercial, normalmente, ele é um processo mais moroso. A gente vai até o cliente a primeira vez, bate um papo, entende como é que é a operação e o negócio dele. A gente faz esse diagnóstico, né, com o cliente para entender como é que funciona, quais os riscos que a gente está, que a operação está correndo hoje, entende hoje a questão do contrato social dele, né, e quais os riscos que ele está correndo hoje realmente de ficar com a terra parada, de realmente ter esse problema de inventário. Muitas vezes existem famílias que eles já têm um CNPJ montado e tem vários sócios, e muitas vezes sócios que estão dentro desse negócio não estão atuando mais no negócio, não tem interesse, ou não tem um sucessor realmente, um filho que vai assumir porque o filho virou médico, porque o filho resolveu morar em Vitória, ou o filho está nos Estados Unidos. Recentemente eu tive num produtor de mamão que ele tem 3 filhos, somente um filho na operação e 2 filhos estão morando fora do país. Olha não tem só. interesse nenhum, porém estão todos no contrato social. Então, se hoje acontecesse alguma coisa dentro da empresa, o irmão que está dentro do negócio, ele teria que assumir hoje, digamos que acontecesse alguma coisa com um dos 2 irmãos, ele teria que absorver hoje a cunhada dele dentro do negócio. Exatamente. Está lá em Londres, não tem nada de conhecimento do negócio, não tem expertise nenhum negócio de mamão, não tem interesse nenhum. E aí eu fiz uma pergunta para ele na mesa, o seguinte, eu perguntei para ele, fulano, se hoje acontecesse algo com o seu irmão, que tem hoje 30% da sua empresa, você seria sócio da sua cunhada. O que você acha? Everton, nunca parei para pensar isso. Eu acredito que você gostaria de comprar a parte dela, né? Com certeza. Você tem liquidez hoje para comprar a parte da sua cunhada? Difícil. Não tenho. Então você tem 2 opções. Ou ela vai vender para o seu concorrente, ou realmente isso é um problema que pode parar a operação da sua empresa.
ou Fato. você vai ter que realmente aceitar ela como sócio. Exato. Cara, As opções exatamente. foram, ou você se planeja, ou o problema vai O problema é acontecer. seu. Não, bate É questão a de porta, tempo, né? Eu É isso aí. queria Boa. uma dúvida, assim, pegando até um pouco dessa você já se posicionou um pouco em relação ao que eu ia perguntar, mas eu queria talvez aprofundar um pouquinho mais. Você disse que foi cliente da Prudential, né? E depois veio... Justamente você teve esse choque de realidade. Falou, poxa, eu preciso me planejar aqui. Então, você já tinha noção do risco que você corria e antecipou e se planejou. Como que é levar isso para o produtor? Essa ideia de eu tenho a necessidade... A gente sabe que o produtor, ele é o esforço dele que está ali na terra. Então, se acontecer qualquer coisa com ele, se ele ficar eventualmente... Né, bate na madeira de novo. Acontece alguma invalidade ali, é ele que está com o braço lá. E a gente falando de um pequeno, médio produtor. E como que qual estratégia você utiliza para levar essa necessidade para ele? Assim, para ele identificar que ele precisa desse planejamento? Deixa eu até complementar, Everton. Essa pergunta é maravilhosa. Dentro do que o André está falando, tá? Conecta nisso que eu vou complementar. Basicamente é o seguinte, como é que você leva para o produtor que ele precisa se planejar, porque isso é uma necessidade. Com certeza o produtor ele quer cuidar da família dele, né, André? Exatamente. Ele quer cuidar da família dele. Só que a família tem medo de falar com o produtor, porque parece pro produtor pode soar que tá querendo que ele morra. Assim, então como é que você aborda Acabei de isso, passar né? por isso lá em Jaguaré. Exatamente. É delicado, né? Eu acho que esse é o ponto. Como abordar esse assunto tão delicado, muitas vezes, que é difícil levar, né, ao produtor? Boa. Você passou por isso agora? Muito. Eu passo isso toda semana, praticamente. Os filhos queriam fazer e o pai, realmente, ele... No início, quando a gente explicou que é o seguro de vida, apesar da gente... Depois eu até falar um pouco desse modelo de seguro que a Prudential trabalha, que se diferencia de mais seguradoras, né? Ele assustou, falou, que é isso, vocês querem me matar? Não, papai, é porque a gente tá pensando no seu inventário, não sei o que lá, não sei o que lá. E além do inventário, de ter muita propriedade, esse era um caso bem específico, que era uma empresa... Não é cliente ainda, né? É uma empresa que é onde eles têm um quadro societário entre o pai e os filhos junto, né? E o resto do patrimônio de terra, de tudo mais, tá tudo no nome do pai, né? Então, a gente faria, e aproveitando um pouco, respondendo essa pergunta sua, um pouco como é que funciona esse modelo de apólice, né? A gente atua praticamente em 2 nichos, né? Fazendo hoje uma apólice voltada para a pessoa física, protegendo realmente a pessoa e o legado dela, né? Em si. E aí, quando eu falo pessoa, pode ser qualquer pessoa realmente, pode ser um médico, um advogado, um profissional liberal, um autônomo, como também um produtor realmente, que depende da família hoje, ele é o provedor, ele é o esteio da casa, levando essa proteção para ele e para a família dele. E pode usar essa apólice também voltado para a área empresarial, voltado realmente para a parte como complemento da sucessão. E aí essa apólice ela pode servir para as 2 situações, para resolver as questões de inventário e para se resolver as questões de compra de cota de sócio. Muito bom. Né? E confesso para você que você vender seguro de vida no Brasil é algo muito desafiador, né? Você tem uma ideia hoje, essa ferramenta que a gente vende, que é o seguro da Prudential, que é uma empresa norte-americana, 90% dos americanos praticamente têm essa ferramenta. Ou com pessoa física ou com pessoa jurídica. Né? O bom do seguro lá nos Estados Unidos, no Canadá também, foi justamente quando teve as reformas tributárias. Né? No Brasil já vem numa crescente, principalmente depois da pandemia. Hoje no Brasil, praticamente, 17% da população pensa nisso ou é cliente. Então, a gente tem um mercado aí, um oceano azul muito grande nesse segmento. Muito né? legal. Essa ferramenta do seguro de vida da Prudential, principalmente voltado para o segmento de agronegócio, falando aqui especificamente desse segmento nosso hoje, ela começou a crescer muito em São Paulo e no Mato Grosso. Né? E quando eu entrei na Prudential, eu fazia a minha maior parte de clientes realmente, e é até hoje, claro, na pessoa física, porque você faz um volume muito alto. Sim. Só que quando eu comecei a realmente entender, e a seguradora ela incentiva e te dá conhecimento para você se desenvolver, eu comecei a entender um pouco mais dessa ferramenta como uma solução para planejamento do agronegócio. Eu comecei a trabalhar isso aqui dentro do estado. Muito legal. Hoje a minha empresa, que é uma franqueada da Prudential, eu já venho trabalhando nesse segmento do agro, como eu falei, já há praticamente 2 anos. Muito bom. Recentemente eu abri um escritório em Linhares, né? Juntamente com outro sócio, para a gente dar um suporte um pouco maior para esse produtor, né? Para ele ver
Que o produtor, ele gosta de ver aquela portinha lá, né? Tipo assim, se der ruim, aonde eu vou? Vou lá. É isso aí. Então, isso foi uma conquista muito importante, né? Porque também a gente foi criando confiança e criando carteira lá para poder justamente alavancar cada vez mais, estabelecendo a região. E o que eu acho que é o principal de qualquer negócio, né? Principalmente voltado para esse perfil de cliente, que é a questão da confiança. Perfeito. Confiança Exatamente. é tudo. E dentro desse segmento, quem anda errado não dá certo. Perfeito, cara. Perfeito. Não. Faz o Ótima seguinte, colocação. olha ali pra câmera e fala exatamente essa frase. É pra ali, pra nossa audiência. Essa frase merece ser registrada. Quem anda errado não dá certo. Que maravilhoso. O mercado, Isso. ele é pequeno. Agronegócio, todo mundo se conhece. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, só vai sobreviver, só vai ser perene aquilo que realmente anda certo. Aquilo que você vende é o certo e aquilo que você promete, você cumpre. Perfeito. No nosso planejamento, né, que quando nós decidimos, o Everton, esse ponto ele é tão fundamental, né? Quando nós decidimos que seríamos um escritório para explorar aquilo que a gente tem de valor, né, que é entregar para o produtor rural tudo aquilo que ele usualmente não tem, né, que é uma advocacia que olhou para o campo e voltou para o campo, e ela é toda com o DNA do campo. Uma coisa que para nós foi muito forte e por isso nós trouxemos a gestão empresarial para o escritório foi, olha, não dá para falhar com o produtor tal como a advocacia usualmente tende a falhar com o cliente, que é não dar um bom atendimento, é não atender, é não dar retorno, é não tratar o cliente como um consumidor, não tratar o cliente como um cliente, né? Então, a advocacia que fica distante, que entende que tem que entregar ali uma posição, uma atuação judicial, e o cliente não tem ideia do que está acontecendo, e às vezes passam-se anos sem que o cliente tenha visibilidade. Então, quando nós decidimos estar na cadeia produtiva do agro e, sobretudo, para o produtor, nós tivemos muito clara essa percepção. É um ramo que não dá para errar. Para entrar, é muito difícil conquistar a confiança. Muito difícil. Para sair, é muito rápido. É muito rápido. Então, toda a estruturação do escritório, e tudo é feito com muito cuidado, e muito cuidado mesmo, para que o escritório entregue com muita responsabilidade aos nossos serviços, né? Cuide do cliente, trate o cliente como cliente. Nosso escritório tem um serviço, tem um saque. Quantos escritórios de advocacia tem um saque, né? Porque nós queremos sempre aperfeiçoar o contato e a aproximação com o produtor rural. A gente existe para o produtor rural. Agora, um ponto aqui, Everton, então, eu queria explorar um pouco da questão da cultura e da mentalidade, né? O que nós percebemos hoje também... Mas antes de falar sobre isso, ô Vitor, a gente consegue aí pedir aquele cafezinho? Vamos pegar um cafezinho, né? Um cafezinho importante aqui, bate-papo, né? Tô falando de agro, né? Tem que ter café, né? Arábica ou Conilon? Esse é arábica, hein? 4 minutinhos? Ah, não, tá bom. 4 cafés, né, pessoal? 4. Vamos 4 cafezinhos aqui. Esse deles ali é arábica. É arábica, né, Vitor? Conilon, também é estado do Espírito Santo, não é mesmo? Região Norte. Nós estamos falando da região Norte, Conilon. Região Norte. Se for região Sul, ali, Una, é arábica. Como o nosso bate-papo tá na região Norte, vamos prestigiar com o Conilon, né? E o Conilon é muito bom. É muito bom, Muito cara. bem feito, Muito é. bom, Nossa. cara. Nós tivemos né, Walter? Nós tivemos com o Cláudio Jimenez lá na abertura do concurso de qualidade do café Conilon. Foi a abertura do edital, foi ali na fazenda... esqueci o nome da fazenda, cara. 15 alguma coisa. E aí a abertura do edital, cara. E assim, o café, bicho, uma qualidade, cara. O café Conilon... O pessoal normalmente tende a associar o café Conilon como uma bebida dura, difícil. Mais amarga. Mais amarga. E na verdade, E se não é você... não. Pô, você pega o Conilon Não é não. Premium, Conilon selecionado, nossa. Ele é sensacional, ele é Delicioso. claro. Delicioso, uma Tanto bebida quanto a clara. arábica. É impressionante, bem preparado. ele é clarinho. Eu tomei muito Conilon. Eu estive na feira, não sei se vocês estiveram também, eu vi que vocês estiveram em alguma feira, na feira de Jaguaré que teve recentemente. Poxa, a gente queria ir, cara, não deu. Eu fui Não no deu. sábado visitar lá, porque eu tenho muitos clientes, me convidaram, né? Inclusive, na próxima feira, eu já fechei com o pessoal do sindicato lá, rural, de colocar um stand na empresa, né? pra atender alguns Nossa, nós vamos lá clientes. prestigiar. Espero vocês lá, aguardo vocês. Cerrou. E eu tomei muito café lá, muito Conilon. Muito bom, cara.
Muito bom. Nossa, excelente. Mas então aqui vindo pro ponto, tá chegando nosso cafezinho, mas indo pro ponto aqui que eu queria abordar é o seguinte. A gente está num momento de transição de gerações. Então, os filhos dos produtores, alguns deles estão retornando para o campo por uma série de questões, né? Essa nova geração, ela percebeu que a cidade não é tão encantadora assim, que as relações de trabalho na cidade, às vezes o cara está ali sofrendo como seletista numa cultura empresarial muito ruim, maus gestores, baixa remuneração, muitos problemas organizacionais, e esses filhos estão vendo que, poxa, tem uma indústria a céu aberta na propriedade da família, né? E tem um baita potencial, né, no agro. E esses filhos estão voltando para o campo, estão voltando com as suas próprias botinas, né? Parece que eles têm ali uma... eu acho que a agricultura 4.0 é um pouco da agricultura da nova geração voltando para o campo, né? E aí, nesse choque de gerações, eu vejo, o Everton, tem uma nova mentalidade chegando também. Tem. Né? Então, assim, como que para você, nessa percepção, né? Você tá ali, você tem filhos que estão ali tentando trazer um convencimento de novas coisas, e você muitas vezes tem alguns produtores que é aquela máxima, né? Time que tá ganhando não se mexe, né? Então, às vezes, o produtor ele entende assim, pô, deu certo até hoje, deu certo no manejo, nas questões operacionais, deu certo na administração, eu acho que eu não vou mexer, não. Como que você tem percebido essas gerações se relacionando e como que isso auxilia ou não nesse planejamento sucessório? Em outras palavras, hoje está mais fácil falar de planejamento do que ontem ou continua a mesma coisa? Como que você percebe esse momento hoje? Eu acho que vem evoluindo. Essa questão que você comentou sobre os filhos estarem adentrando nos negócios e não se encantando com a cidade, eu recentemente tive 2 clientes que é um cenário muito parecido. Ambas as empresas, uma tinha uma filha que era arquiteta, que voltou de Vitória para o norte do estado, e a outra era uma nutricionista, e hoje toma conta do financeiro. Eu acho, assim, respondendo sua pergunta, eu acho que vem melhorando bastante, vem evoluindo essa questão. Até pelo sentido que eu acho que a gente vai tendo cada vez, as pessoas vão vendo mais cases acontecendo do lado, né? Principalmente cases de insucesso, que fazem com que essas famílias despertem para o problema. Perfeito. Tá? Então, a gente vê hoje, né, que o governo, a Receita e tudo mais, ela vem cada vez apertando um pouco mais, tendo controle sobre isso. Antigamente, vocês, né, são mais espertos, tem mais expertise que eu nesse segmento de direito. Antigamente, quando o cara precisava transferir uma propriedade, ele ia no amigo dele do cartório lá, fazia um bem bolado, transferia, pagava uma mixaria, pagava valor venal e realmente resolvia. Sair é barato. Sim. Hoje o controle está muito maior. Fato. A gente teve recentemente aí a Operação Lock em São Paulo, né? Onde foram auditados as holdings em diversas empresas que nessa transferência de patrimônio realmente não transferiram o valor real. Nossa. Né? E cada vez vem sendo apertado, cada vez mais isso. Né? Verdade. Então, essa nova geração, ela tem um certo receio hoje de realmente passar por isso, né? E a gente observa principalmente que cada vez está mais difícil dar aquele jeitinho com o seu amigo do cartório. É isso aí. Para resolver essa transferência de patrimônio. Então, justamente, eu acho que essa melhora se dá devido a isso. A Perfeito. realmente terem casos de insucesso, de pessoas que deixaram de fazer esse planejamento e hoje estão com o patrimônio parado ou tiveram perda de terras, né? Perderam muito dinheiro, tiveram muitos problemas, né? E aí ocasionou no que? Justamente em algo realmente que está despertando essa nova geração que está vindo, esses novos sucessores, a realmente pensar nesse planejamento. Então, minha opinião assim, é que algo que vem melhorando cada vez mais. E eu acho que cabe a nós aqui realmente fazer esse trabalho realmente de levar o que é o certo, a informação certa, o planejamento certo.
Que justamente o que você falou, Júlio, quando a gente teve nosso primeiro bate-papo, nossa primeira reunião para entender um pouco do seu negócio, você entender do meu, eu entendi que a gente tinha uma sinergia muito boa justamente por a gente trabalhar de uma forma muito personalizada para cada cliente. É isso aí. Entendendo o negócio de cada um, né? E por isso que eu acho que deu tão certo, tá? E vem dando tão certo essa nossa parceria, porque realmente a gente entendeu que as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes. É isso. Então, para cada um, você tem uma necessidade diferente. Você tem que entender justamente, trabalhar em cima daquilo que vai trazer a solução para as famílias. Você tocou num ponto bacana, a questão da cultura, né? Você vê que nos Estados Unidos, você falou que onde é a base da Prudential. Se não me engano, você falou 90% da população tem esse serviço. Esse planejamento. E aí, quando você olha para cá, pelo que você falou, e pelo que a gente também tem vivido, né, a gente percebe que o brasileiro, de um modo geral, né, falando em termos culturais, ele se pauta muito, às vezes, não faz o planejamento pela falta de conhecimento, ou deixa para fazer o planejamento quando acontece o problema na família ou o vizinho está passando pelo problema e ele toma consciência. Então, acho que é muito importante, realmente, primeiro, construir um pilar de conhecimento. Olha, planejamento é algo bom, é algo que faz sentido para a sua realidade, né? E isso não é ruim. A gente não está desejando aos filhos que pretendem fazer o planejamento, não está desejando a morte de ninguém, né? Justamente evitar um problema futuro e que vai acontecer, né? A morte, infelizmente, é algo que é inevitável. Então, esse planejamento, essa consciência é fundamental. Acho que é muito bacana. Vem melhorando bastante, né? Isso, né? E é você falando assim, que falar de morte e tudo mais, né? E eu sempre falo até pro cliente, tem muitos que falam, pô, você tá me gorando, cara, que isso? Eu bato a mesa, não, cara, Deus me livre e guarde, não tô gorando ninguém, eu tô trazendo realmente algo que vai acontecer, uma certeza. Entendeu? O planejamento, nós estávamos hoje conversando sobre isso, né? Planejamento sucessório, ele não é um ode à morte, ele é uma celebração da vida, porque é um e do legado, né? Do legado. É um produtor que está celebrando a vida, cuidando do seu legado, cuidando dos herdeiros, perenizando, eternizando o que ele construiu. Não é morte, é vida, né? Então, assim, é uma questão de como você percebe. E aí, dentro disso que o André colocou, eu trago aqui uma frase. Não é do Dag, tá? Mas o Dag é aquele produtor lá de Marechal, né? Tem um amigo nosso, ele é presbítero, né, da igreja em Vitória. E ele é produtor na região de Marechal. E ele dizia o seguinte, cara, essa frase eu levo pra minha vida. Ele dizia assim, seu moço, ele chama os outros de seu moço, seu moço, o inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. E o burro? E o tolo persiste no erro. Persiste no erro. Então, e aí um ponto, né, dentro do erro, né? Veja, olha a riqueza que você nos traz aqui, Everton. Você tem uma solução, o seguro de vida para mim, e depois a gente vai explorar um pouco das opções que o mercado oferece para tal da liquidez imediata. Mas eu já adianto uma coisa, para mim o seguro de vida, ele é, quando a gente faz o planejamento e a gente vai necessariamente conectar junto com o planejamento jurídico, a gente precisa pensar nessa liquidez imediata, que é amparar com dinheiro a família para tudo que é necessário para esse momento de luto, né? E para mim, o que vocês oferecem, que é o seguro de vida, e eu gosto demais da Prudential, para mim isso é essencial, tá? Mas eu quero falar um pouco, e a gente vai nesse ponto daqui a pouquinho, mas eu quero pegar um pouco no erro, né? Então, vamos falar dos cases de insucesso, dos casos quando o produtor ele não faz, André, Walter, o planejamento que acontece. O que a gente tem visto? No Brasil, a área do Walter no escritório é a área de regularização de imóveis rurais. Meio ambiente e imóveis rurais. E o que a gente vê, né, Walter? Boa parte dos imóveis no Brasil hoje não estão em situação regular. Estiveram em algum momento, não é mesmo? Aí o produtor morre, aquilo não se regulariza a transferência e você tem situações de irregularidade ou porque não foi aberto o inventário
e aí o produtor já não está mais lá, o autor daquele imóvel, da herança, não está mais lá, o inventário não foi feito, ou se foi feito, são inventários que vão demorando décadas. E aí o que os herdeiros vão fazendo? Situação que a gente viu muito ali na região de Guarapari, ali na rota não é da Ferradura, não. Buenos Aires. Na rota de Buenos Aires. Situações de imóveis que eram grandes fazendas, né? Os produtores patriarcas faleciam, e aí os filhos não tinham dinheiro, porque eram gigantescos imóveis, 20%, 25%, dependendo da qualidade de custos que se vai ter. Sim. Então, os herdeiros não tinham condições de fazer frente. Aí o que eles começaram a fazer? Eles iam loteando de maneira informal os terrenos e vendendo. Aí vende a preço de banana, sem desmerecer os produtores de banana, né? De forma errada também. E de forma errada, irregular, pegando ali. Aí ia fatiando para ir gerando pequenas fatias de liquidez, né? Perdendo dinheiro, porque tá vendendo a 30% o valor do terreno, 40% o valor do terreno do que ele poderia valer, de maneira irregular, muitas vezes até de uma maneira que até para regularizar depois não dá. Ou é muito difícil regularizar. Então, assim, até para isso, né, Walter? Até para regularizar. E aí, depois para regularizar, Walter? Fala aí, como é que regulariza uma situação como essa, Walter? Bom, muitos terrenos ali, eles estão irregulares por falta de atualização também do cadastro e tudo mais, junto ao INCRA, né? Junto ao CAR. E alguma coisa alterou no ambiente ali e tal. E acontece muito de estar nessa situação irregular, o terreno ele não vai conseguir, você não vai conseguir finalizar o processo de regularização dele sem antes medir de novo ali, fazer todo já referenciamento, toda a medida e tal. Uhum. E aí, o que tem acontecido bastante, né? E aí eu encaixo até a pergunta para você, né? A fragmentação desses imóveis tem inviabilizado, porque está fazendo essa fragmentação irregular, né? Com certa regularidade, mas estão fazendo de maneira irregular, vendendo para ter liquidez. E o seguro de vida, ele veio para quê? Para ajudar os filhos, os herdeiros, né, daquilo ali, os sucessores, a ter viabilidade econômica ainda daquele terreno. Que agora, fragmentado, talvez não tenha mais. Exatamente. Por isso que é importante, Walter, esse diagnóstico eu comentei, que é o que a gente faz. Uhum. Normalmente, como é que a gente faz esse diagnóstico, né? No momento que a gente senta com o produtor, a gente entende primeiro do negócio dele, né? E entende quanto que ele tem de patrimônio, quanto que isto hoje seria de custo de inventário. Quanto custaria para ele transmitir esse patrimônio para a próxima geração. Tá? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Perfeito. Dando como exemplo, vamos colocar um número aqui de 1 milhão, né, de patrimônio. Hoje, no Brasil, né, gira em torno aí, aqui no Espírito Santo, né, em torno de 20%. Uhum. Tô botando por baixo. No mínimo 20% hoje para o cara transmitir. Então, ou seja, de 1 milhão, a segunda geração vai receber 800. Né? Quanto seria essa apólice de seguro? A gente vai fazer uma apólice de 200 mil. A gente vai fazer a apólice dentro do valor do custo de transmissão. Muito bom. Se esse cliente muitas vezes tem um negócio, tem um pessoal do mamão que tem uma empresa, eu preciso entender a margem de contribuição desse negócio. Por quê? Porque existe um negócio chamado de... Você tem a questão, quando você tem o falecimento de alguém e vai ter esse custo de inventário, você tem um negócio chamado restabelecimento de vida ou de negócio. Né? Então, a gente entende a margem de contribuição e a gente coloca uma apólice, inclusive, para essa empresa, para esse negócio, para ela, no mínimo, se manter durante 6 meses devido à perda dessa pessoa-chave. Tá? Na próxima reunião, quando eu sento com esse cara, com esse produtor, eu já levo para ele esse estudo pronto. Muito bom. E aí eu sempre levo... Na questão, falando um pouco mais de produto de seguro. Eu levo 2 opções para ele. O primeiro que eu levo para ele é um seguro, que é um seguro Whole Life. É um seguro americano muito conhecido, que é o carro-chefe da Prudential hoje no mundo inteiro. Que é o seguro vida inteira. Que é o seguro que ele vai pagar durante um período, e aí tem de 5 até 30 anos para ele pagar isso. Depois que ele pagou, ele não paga mais nada. Esse seguro é um patrimônio da família dele. Legal. Tá? Ele quitou isso daí, essa apólice. Ele é dele, seguro, ele não paga mais, ele já tem um patrimônio aí na seguradora, consequentemente, né, a gente sabe que seguro, ele não entra no inventário, né?
e é livre de imposto. Então, ele vai entrar limpinho esse valor. E aí, essa pólice justamente entra para resolver essas dores. Tanto da parte de inventário, tanto da parte de transferência de cota, se for o caso, e tanto a parte de liquidez do negócio dele. Outra modalidade de seguro é um seguro mesmo, tradicional que a gente tem. A gente chama de seguro alugado, porque é um seguro que você paga, quando você paga, você está usando, né? Só que seguro alugado ele é um fundo morto. Só que ele é um seguro mais barato. Então, muitas vezes a gente avalia, dependendo o quanto de budget a gente tem para trabalhar com o produtor, quanto ele está disponível para investir, qual seria a melhor ferramenta estratégica dentro do seguro para fazer para ele. Muitas vezes a gente faz até um híbrido. Aí entra o diferencial realmente da Prudential, que é o quê? Prudential, como ela trabalha no módulo de seguro americano, a Prudential faz congelamento de idade de risco do segurado. Então, ela pega você aí com seus 35 anos e para ela sempre você vai ter 35 anos. Legal. Muito bom. Tá? É diferente Muito de um diferente. produto hoje que você contrata no banco, e eu falo isso pro produtor. Se você abrir o aplicativo, você contra, que não tem nenhuma análise prévia de saúde, a Prudential ela avalia todo. Normalmente, hoje, aqui no norte do estado, eu já tenho a maioria dos grandes laboratórios conveniados, que esse segurado pode ir até o laboratório fazer todos os exames. Se precisar, eu levo uma equipe médica até ele, faço tudo isso, aprovo ele vai ter sempre aquela idade para a seguradora. Muito bom. Hoje, o mercado de seguro tradicional, ele tem o chamado aumento etário. Acredito que todos aqui devem ter plano de saúde. Todo ano, quando você fica mais velho, teu plano de saúde fica mais caro. Não fica mais caro. Seguro de banco é desse jeito. Ele vai aumentar, vai chegar a um ponto que fica insustentável. Além de ser um fundo morto. Vai chegar uma hora que ele vai se acabar. Então, se a gente sabe que o inventário é um problema que vai acontecer e é um problema que não tem como sanar, que vai ter que transferir, o mais indicado seria um seguro vida inteira. Seria um seguro whole life. A gente pode fazer um híbrido, Everton? Podemos. Como você tem congelamento de idade de risco, conforme eu faço esse acompanhamento do Life Planner aqui, a gente pode ir migrando aos poucos esse seguro alugado para um comprado. Eu sempre faço analogia muito interessante, que às vezes eu faço, que eu comecei a usar muito lá no norte, quando eu faço aqui em Vitória, a galera me olha meio assim, né? Que quando eu faço sempre de uma apólice de seguro, eu falo assim, então, tô te levando aqui uma apólice de seguro onde você tem 1 milhão no seguro comprado e 1 milhão no seguro alugado. Vamos fazer uma analogia. Eu tô te vendendo um terreno de 2 milhões, aonde eu tô te vendendo 1 e tô te arrendando 1 milhão. Quando eu falo essa língua, que é a língua do produtor, ele entendeu. Prefiro ter meu imóvel. Eu quero ser meieiro, não. Eu quero ser meieiro, não. E aí, respondendo, Walter, eu acho que o segredo está realmente no diagnóstico, de você entender. Boa. E, é claro, ter conhecimento jurídico, né? Do que realmente o risco que esse cliente está correndo para levar a melhor solução. Mas assim, um dos critérios para se contratar esse seguro é ter o imóvel regular. Ele tem que estar regularizado. Como é que vocês fazem a apólice? Como é que vocês medem aquilo lá? Se aquele terreno é elegível para isso, porque eventualmente ele pode fazer uma apólice ali de seguro de vida, vai abarcar tudo isso, né, do inventário, e ainda necessita fazer a regularização dele posteriormente. Vai abarcar esse valor? O seguro, ele sempre vai avaliar a saúde. Idade. É o que vai precificar o seguro. Independente se ele vai usar essa liquidez do seguro para resolver a questão de imóvel, de inventário, compra de cota de sócio, para a seguradora isso não tem relevância. Não tem relevância. Né? Para a seguradora, ela vai avaliar a saúde da pessoa. Eu já tive casos aqui que eu sentei com empresários, aonde eles estavam com um processo de fechamento. Eu já tive casos de pessoas que estão investigando um câncer, uma doença. Eu não consegui concluir esse processo, porque tinha uma pessoa doente dentro do negócio. Já aconteceu um caso de eu visitar um cliente que é onde uma das pessoas fazia esporte de alto risco, fazia parapente. A seguradora fez para ele. Fez? É mesmo? Só que ela sobretaxou ele. Porque o risco o dele risco é muito maior. alto. O risco é muito alto. Muito maior. Então destoou de outras pessoas. Então, a seguradora em si, a Prudential, ela vai avaliar sempre, que vai precificar sempre vai ser a idade e saúde. Pro fim que você vai utilizar esse dinheiro, para quem você vai destinar esse dinheiro, aí você que vai decidir. Um ponto importante também, aproveitando esse gancho, é falando sobre as questões dos beneficiários, né? O seguro ele tem um poder de testamento. Você pode colocar dentro de uma apólice qualquer beneficiário que você quiser. Perfeito. Até uma ONG
Pode colocar até uma pessoa fora do negócio da família. O seguro, ele sempre, a pólice, ele vai respeitar a vontade do segurado. Mas não tem as limitações de um testamento, né? Agora, estamos chegando aqui na nossa reta final e tá um bate-papo gostoso, né? A gente nem vê o tempo passando. E aí, o Everton, um último ponto para a gente abordar aqui, mais uma vez, né? Relembrando, né? Assim, a gente pode trazer, né, Walter, em termos gerais, eu costumo, no método, costumo dizer o seguinte, olha, planejamento sucessório, ele tem a ver com você diminuir custos, trazer liquidez e pacificar discussões, garantindo, é o quarto pilar, garantindo com isso que haja mais celeridade nessa transmissão de bens. Então, Perfeito. né, eu diminuo custos, né, ou por meio de uma holding, ou doações, ou algum tipo de acordo entre sócios e por aí vai. Diminuo custos, eu trago liquidez e aí isso não é um serviço jurídico, isso é um serviço que vai vir por uma das soluções de mercado, dentre elas o seguro de vida. Perfeito. Esse é o ponto que eu quero abordar. A gente vai pacificar a discussão diferenciando quem é herdeiro de quem é sucessor. Sucessor é o cara que está preparado para assumir os negócios da família. O herdeiro é quem vai receber um valor ou um bem. Exato. E nós vamos garantir mais celeridade nessa transferência. Porque se tiver em situação irregular, como o Walter colocou, isso pode ser um legado. Que legado? A dor de cabeça. O legado não vai ser o que a família não vai lembrar do produtor por tudo que ele construiu em vida. Vai lembrar da dor de cabeça que ele deixou ao final da vida. E aí, o Everton, aí vem um ponto. Eu tô falando aqui de liquidez imediata. Uma das formas que as consultorias elas têm para isso, também apresentam, ali a previdência privada. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Tá? Previdência privada e seguro de vida. Por que não seguir pela previdência privada para trazer a liquidez imediata? Me diz aí. Vou te dar uma analogia aqui rápida, fazendo. Vou pegar um copo aqui, vou mostrar pra câmera. Pensa comigo nesse copo. Vamos lá. Você tem 2 copos. Vou pegar um aqui, assim. Pera aí. Pensa comigo, você tem 2 copinhos aqui. Esse copinho aqui é a previdência, esse copo aqui é o seguro de vida. Modelo seguro de vida Whole Life resgatável. O que é a previdência? Você está enchendo esse copinho todo mês. Concorda? Concordo. Para chegar lá na frente, ou você resgatar tudo, ou você gerar uma renda passiva. Ok. O seguro de vida resgatável, você vai fazer a mesma coisa. Só que o seguro de vida, se chegar aqui e você morrer... Você recebe tudo. Você recebe o copo cheio. Ou se você morrer. Aí o seguro ele tem várias coberturas. Doenças graves, doença terminal, invalidez, até cobertura contra cirurgia, cobertura de renda. Então, ou seja... Fazendo essa analogia, qual a ferramenta seria mais inteligente hoje? Outro ponto importante que eu não toquei. Aqui tem imposto. Aqui não tem imposto. O Walter queria fazer uma pergunta, Walter. Não, é porque... Vou esclarecer a pergunta ali. É que, muitas vezes, o imóvel está irregular e a gente sabe que, a partir do momento que ele é regularizado, ele vai ter uma supervalorização. E aí, como que aquela medição da primeira vez, né, para obter a liquidez, para ele depois, né, quando estava irregular, você faz uma avaliação. Ele vale 100 mil. Mas aí você faz a regularização dele, ele vai para 130 mil reais. E aí... Traz, sim, quando a gente regulariza tem uma imóvel, diferença. Né? Tá uma diferença, é uma baita diferença. Você traz mais liquidez. E né? aí vocês já prevêem isso na hora que vocês Então, estão fazendo o estudo? Boa pergunta, tá? Que a questão entra essa parte no diagnóstico. A gente dá 2 opções, né? Muitas vezes a gente, se é um empresário, se é um produtor, a gente às vezes até indica um consultor de valuation. Alguém que vai entender do negócio dele, vai precificar quanto que vale a empresa dele ou o patrimônio dele, né? Um avaliador mesmo, ou um corretor de imóveis especialista em avaliação na área rural. Legal. Né? A gente indica algumas pessoas que façam um trabalho sério nisso. Boa. Ou realmente a gente deixa isso a critério dele. Porque muitas vezes o que acontece, né, gente? Vocês sabem, o corretor vai lá e fala assim, essa terra vale 2 milhões. Não vendo. Vale 4, 5. Não tem problema. Para a seguradora, isso não importa. Eu vou avaliar se ele quiser em 2 milhões ou se ele quiser em 4. Não tem problema. Sim. Entendeu? Então, para a gente não tem
um documento, nada que tenha que ter linkado essa pólice. É da vontade do segurado, realmente. É da vontade. O quanto ele quer fazer de seguro, quanto ele quer colocar de proteção que a gente vai levar. Então, assim, a gente traz essas duas opções para ele. Legal. Legal, né? Entendi, assim, porque ele tem que ter a visibilidade, né? De um gasto potencial. Poxa, Everton, que bate-papo bacana, cara, assim, superou muito minhas expectativas. Bom demais. Que bom, acho que teremos oportunidade de ter você de volta aqui no momento próximo. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Everton, faz o seguinte, olha para aquela câmera ali e deixa um recado final para os nossos ouvintes e a audiência. O recado final que eu tenho para dar é: proteja a sua família e, principalmente, proteja o seu legado. Muito bom, muito obrigado pela sua participação. Cara, sinta-se em casa. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Acompanhe o podcast do Campo Legal no YouTube, também no Spotify. Nós vamos deixar aqui também, tanto no YouTube quanto no Spotify, o Instagram e o contato do Everton, para você que quer estabelecer contato, que quer planejar a sua vida, fazer um planejamento de vida, não é de morte, planejamento de vida. Tá bem? Muito obrigado por você estar aqui, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Papo bacana demais. E reforçando aqui, ó, curta, compartilhe com quem possa se interessar por esse assunto. Muito bacana. Não deixe de compartilhar. Obrigado, pessoal. Um abraço e até breve.